importante, até dentro desse contexto que vocês trazem, a gente individualizar algumas questões também. Dentro dessas imagens que a gente viu, tem deputados que estão mais comprometidos, até tendo em vista suas ações dentro disso, e um deles é o deputado Marcos Polon. Ele que se defendeu nas redes sociais dentro disso tudo que aconteceu, dizendo que é autista e que, por isso, ele não estava entendendo o que acontecia no momento em que o presidente Hugo Mota tentou retomar a cadeira dele para comandar a sessão da última quarta-feira. O deputado, ele está na lista dos parlamentares que podem ser suspensos pelo motim e foi um dos últimos a deixarem o espaço, isso no momento em que Mota tentou ali assumir a função dele, sentar na cadeira e iniciar os trabalhos. Ele, o deputado Polon e também o Marcel Van Hatten do Novo. Ele disse, abre aspas, eu sentei na cadeira do Hugo Mota e o Van Hatten sentou ao meu lado, pois é uma pessoa que eu confio. E aí eu falei, me orienta, pois pelo que nós combinamos, haveria um rito para a desocupação do espaço. E esse combinado não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse. Segundo o Polon, Marcel Van Hatten, um deputado, estava lá como uma pessoa para dar suporte para um autista. Apesar disso, o deputado admitiu, até ali ao longo da fala dele nesse post nas redes sociais, que tinha um acordo para não desocupar o espaço sem uma resposta ao pleito da anistia aos golpistas do 8 de janeiro que ele estava colocando. Eu queria uma análise sua dessa fala específica dele também, que chega a ser impressionante, né, professora? Inclusive, esse mesmo personagem, esse mesmo deputado, dias antes de participar desse protesto, desse motim, chegou a criticar publicamente Hugo Mota em um dos protestos em defesa de Jair Bolsonaro, depois da prisão domiciliar, chegou a chamar o deputado Hugo Mota, presidente da casa, de bosta e baixinho de 1,60 m durante esse protesto. Assim, é um nível que a gente vê descendo e muito, mas aqui sendo aplicado as justificativas de consequências de um ato que eles tomaram a decisão de fazer ali em pleno plenário, em plena casa do povo, né, professora? E a frase dele é muito clara, né, havia um acordo de ocupação Acho que a gente teve um problema com a conexão da da mesa professora. e de que iriam Perdão, manter. professora, peço para a senhora retomar a fala, que a gente teve uma breve interrupção e ela foi interrompida logo no começo do seu raciocínio. Pode retomar. Desculpem. Não, o que eu estava dizendo era que, de fato, a frase dele já é indicativa, né, dessa posição de que havia um acordo, foi um movimento articulado de ocupação da mesa, de impedir o presidente Hugo Mota de assumir o comando da sessão, então, do parlamento, então, assim, mesmo que, e acho que de fato parece que ele está numa outra situação, a situação e a condição dele como autista, deve ser analisada, mas também ela reflete, acho que o mais importante aqui é a frase que reflete o quanto havia de articulação e qual era o momento. O que ele coloca também na declaração é de que o acordo é que eles ficariam, mas quando o Hugo Mota subisse, eles sairiam, né? E o que a gente não viu, ele foi aí um impedimento para que o Hugo Mota assumisse de fato a cadeira da presidência. Então, duas coisas importantes da fala. Uma é que havia uma articulação, que havia um entendimento de ocupação do espaço, de manter a resistência até conseguir o pleito da anistia, e, de outro lado, de que também pode ter tido alguma desarticulação quando se ganhou um espaço maior. Como a gente vê, havia uma grande confusão, né? Então aí pode ser que por isso que ele vai usar o argumento. Se isso vai ajudá-lo no Conselho de Ética, aí é outra questão que vai ser provavelmente analisada. Mas acho que é pontuar aqui
não só o personagem, né, que já vinha tendo um discurso muito forte de contestação da posição do Hugo Motta, também o quanto havia de articulação. Então, não foi nem algo impensado, foi algo que foi, de fato, articulado e tinha um objetivo claro, né, que era obstruir os trabalhos, e essa obstrução dos trabalhos, ela pode ser que agora a gente vai ter de outra forma, né, não mais dessa forma que a gente viu nessa semana, mas em outras táticas, que são táticas que os deputados costumam utilizar para obstruir pauta, né? Não ter quórum, fazer destaques, então gerar situações para que a agenda não avance enquanto não for decidido o ponto que aí é o ponto central do pedido, que é a questão da anistia. Como a gente foi ao longo da semana sendo informado de que há também um acordo para se votar uma PEC do foro privilegiado, é possível que essa PEC ganhe mais força até da anistia nesse momento, para conseguir aí ser o ponto central dos oposicionistas. E com isso, as agendas que são importantes, tanto agendas econômicas quanto outras agendas que estão em debate e que agora entrariam aí no segundo semestre, na agenda legislativa, vão ficar cada vez mais distante, e o que gera um impacto para o próximo ano, a gente também aí um ano eleitoral, se esse ano a gente já está tendo esse grau de polarização e dificuldade de que as agendas caminhem, a gente só pode considerar que o próximo ano também vamos ter situações ainda de obstruções, de bloqueio e de intensidade aí das posições e de disputas entre os grupos. Então, é um cenário bastante complexo do ponto de vista da lógica legislativa para esse segundo semestre e para o próximo. A dificuldade cada vez maior de se ordenar essa discussão e de não se atabalhoar, mas muito importante o começo da explicação da professora aqui. Ricardo, queria te ouvir também sobre como nessas justificativas a gente acaba tendo elementos um pouco do método por trás dessas estratégias, que por mais que tente passar sempre um tom ali de espontaneidade, de efervescência da discussão, são muito bem pensadas, são muito bem organizadas. Queria te ouvir sobre essa justificativa do deputado também, especificamente da situação dele, do Van Hatten, também do deputado Zé Trovão, que são das mais complicadas ali, porque se tem até imagens dessa obstrução física que aconteceu ali no plenário, né? Com certeza, Natália. Eu acho que a professora Adenilde foi muito feliz na sua avaliação em lembrar que essa articulação ela já vinha sendo realizada antes, independentemente da condição psicológica do deputado em questão, que não me cabe avaliar, eu não sou especialista, enfim. O fato é que esse grupo de bolsonaristas, ele tem esse modus operandi. Isso que eles estão fazendo agora, como justificativa para as ações que eles tiveram na mesa da Câmara dos Deputados, é muito parecido com a reação que eles têm em relação, perdão, aos atos lá do 8 de janeiro, quando eles dizem que foi simplesmente um ato espontâneo, que não foi articulado, que foi apenas uma movimentação, que não foi nada planejado, que não tinha esse interesse por trás. Só que nesse caso específico, a gente tem várias declarações desses mesmos deputados antes dessas ações, dizendo que eles não permitiriam qualquer votação em temas relevantes para a sociedade brasileira, para a classe trabalhadora do país, enquanto não fossem pautados esses temas que eles consideram principais, sendo, sem dúvida, o maior destaque a questão da anistia. Então, independentemente do que se passou no âmago, no íntimo, né, deste deputado em específico, a realidade é que esse conjunto de deputados eles estão acostumados a agir de uma determinada forma e, pior do que isso, depois que agem dessa forma, quando os seus objetivos não são alcançados, eles acabam adotando essa postura, que na falta de outra palavra é uma postura covarde, porque é uma postura que nem assume as consequências dos seus atos, que tenta diminuir a sua própria responsabilidade, que tenta dizer que foi apenas uma brincadeira, foi apenas um mal-entendido, que não era exatamente aquilo que estava sendo imaginado pelas pessoas. Só que tudo isso foi dito por eles mesmos antes dessas ações.
Então, é impossível que a gente dê o benefício da dúvida considerando-se todos esses elementos. E, de novo, caso não haja consequências claras para esses deputados, a mensagem que a presidência da Câmara e a presidência do Senado vão passar é de que esse tipo de atitude é aceitável. Essas pessoas, elas agem muito em função das restrições que a sociedade, que as pessoas colocam diante delas. E se não houver consequências claras, eles vão pensar, bom, dessa vez a gente não conseguiu, na próxima vez a gente precisa estar articulado com outras pessoas, a gente precisa de outras formas para conseguir chantagear o Congresso Nacional na medida que a gente imagine. Porque, vamos lá, pessoal, imaginem o que teria acontecido, por exemplo, se um grupo de deputados de partidos de esquerda, como o PT ou o PSOL, tivessem adotado medidas assim depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, dissessem que não aceitariam, não permitiriam que o Congresso funcionasse enquanto ela não fosse restabelecida no poder. Isso, obviamente, teria sido considerado inaceitável e muito provavelmente esses deputados teriam sido presos. Agora, o que está se vendo até agora é uma certa dúvida sobre quais vão ser as consequências para esses deputados, mas se não houver uma suspensão dos mandatos e a perspectiva de que seus mandatos possam ser cassados, aí, infelizmente, há a validação dessas atitudes como um expediente válido para justamente impedir o correto funcionamento do Congresso Nacional.